reconstruir. Hoje nós falaremos sobre o tema da reconstrução da igreja, da nossa vida comunitária, da nossa família da fé. Depois da pandemia e durante a pandemia, a nossa vida comunitária foi afetada de muitas maneiras. Nós redescobrimos os cultos online e começamos a congregar através de plataformas digitais, pois não podíamos estar presentes no mesmo lugar. E foram muitas diferenças, muitas situações que passamos e enfrentamos. E ao longo da jornada, durante a pandemia, em todo lugar, em Portugal e no mundo, algumas igrejas, neste período de pandemia, decresceram, diminuíram, enfraqueceram-se, enquanto outras igrejas, mesmo no meio da crise, da pandemia, cresceram e avançaram. E a pergunta que nós precisamos ter para nós agora, pós-pandemia e diante de tudo que a gente passou, é como nós devemos reconstruir, então, a nossa vida comunitária, a nossa vida da igreja. E uma primeira pergunta que nós precisamos ter aqui para nós é: o que é igreja? Quando nós passamos pela crise, nós não tínhamos mais os nossos prédios, os nossos templos, nós não tínhamos mais muito do que nós estávamos habituados, nós não tínhamos como levar ali o órgão para as casas, as coisas foram feitas de uma maneira muito mais simplificada, mas no meio dessa jornada de simplificar o que nós fazemos, aquilo que era essencial foi permanecendo, que era a palavra de Deus, a presença de Jesus e a comunhão entre os irmãos. Há um texto bíblico que vai nos ajudar a refletir um pouco sobre essa natureza da igreja, como nós devemos reconstruir então a nossa vida comunitária, a igreja, que está em Mateus 18, 20. E ali Jesus nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria. Quando Jesus fala deste texto, ele estava falando no primeiro momento estando presente, fisicamente presente. Mas depois da ressurreição, ali ele fala dessa presença espiritual, quando os crentes se reúnem, aqueles que creem e que se reúnem no nome de Jesus, estão ali juntos, congregados. É o momento onde o próprio Jesus vem estar no meio deles. E a presença de Jesus se torna então manifesta na comunhão dos irmãos, daqueles que creem no nome de Jesus. E nós vimos isso acontecer de muitas maneiras. Eu lembro de uma história em África, quando em missão conheceu-se a igreja que se reunia debaixo de uma árvore. A igreja não tinha templo, a igreja não tinha instrumentos, instalações, era apenas uma grande árvore no meio de uma ravina. E ali então, neste lugar, o pessoal daquela aldeia vinha, se reunia à sombra da árvore, e conforme o sol ia passando, a sombra da árvore ia se movendo, os irmãos iam caminhando, sentando, acompanhando a sombra da árvore, e o culto acontecia. A igreja era móvel e debaixo da árvore. Ou seja, mesmo sem um templo, a igreja de Jesus estava ali. E a pergunta é, por que a igreja de Jesus estava ali? E a resposta, como Jesus mesmo diz, é porque ali estavam reunidos no nome de Jesus, aqueles que criam no Senhor Jesus. E mesmo sem muito do que nós estamos tão habituados, a presença de Jesus se fez presente ali. Eu lembro-me de inúmeras ocasiões durante a pandemia, que nos cultos online, nas reuniões de Zoom, ali partilhando o coração, orando com os irmãos, mesmo nessa adversidade, porque estávamos em comunhão e no nome dele, o Espírito de Jesus, a presença de Jesus se fez presente ali, fez sentir-se na nossa vida. E hoje em dia nós precisamos nos lembrar disso. A gente precisa agora retomar, reconstruir a nossa jornada comunitária e botar no centro aquilo que deve ser o centro. Em primeiro lugar, a busca e a presença de Jesus, estarmos congregados no nome dele. Do que adianta termos um templo maravilhoso se nós não tivermos o povo de Deus que crê reunido ali para louvar a Deus? Ou seja, não é a vida da igreja sobre os nossos prédios e os nossos templos, mas sobre as pessoas, sobre cada cristão. E quando um padece, como diz o texto de 1 Coríntios, se um membro padece, todos padecem. Se um se alegra, todos se alegram. Como foi gostoso, apesar do desconforto da pandemia, redescobrir essa realidade da irmandade cristã. Como nós temos irmãos e irmãs para orarem por nós, caminharem conosco, nos ajudarem, nós também ajudarmos outros.
E essa realidade comunitária, orgânica, relacional, que é a natureza fundamental da igreja. Os discípulos, os 12, eram essa comunidade de crentes e seguidores de Jesus, mas eles andavam para cima e para baixo, e independente dos prédios, dos lugares onde eles passavam, a relação, a faceta relacional era o que determinava o fato de eles serem este grupo, essa companhia de Jesus, esse povo que caminhava em fé, crendo no Mestre. E assim foi também em Jerusalém, quando a igreja primitiva nasceu e de casa em casa eles partilhavam o pão. Assim é como hoje nós temos experimentado também através dos pequenos grupos, das células espalhadas no Porto e em outras cidades, nós vemos nessa dimensão que mesmo nas casas, nos lares, mesmo longe daquilo que nós estamos habituados, a gente, quando se reúne no nome de Jesus, o Mestre lá está. Por isso que a vida de oração, a vida da palavra e a busca pela presença de Jesus são 3 elementos chaves que devem nos marcar e nos acompanhar nessa reconstrução da igreja. Eu gosto de falar, eu lembro que eu estava numa situação na igreja certa vez, os irmãos estavam tão preocupados com tantas coisas. E eu falei assim, olha, do que nos adianta nós termos tanto conforto, nós gastarmos tanto dinheiro para isso e para aquilo em relação ao nosso prédio, se no final das contas o que realmente interessa é o Senhor Jesus. Eu lembro-me que no Brasil, na minha terra, na minha cidade, eu fui visitar uma igreja muito pequenina, eu era da igreja central, que tinha tudo, uma igreja com cerca de 300 membros. Os domingos a igreja sempre estava cheia, muito movimento, mas existiam algumas congregações, alguns pontos de pregação nos arredores da cidade, nas periferias e bairros pobres. E lá tinha uma igrejinha muito simples. Essa igrejinha, quando eu fui lá convidado pelo senhor que cuidava daquela igreja, a porta da igreja era que nem se fosse a porta de um celeiro. Tinha 2 buracos nas madeiras, uma corrente que passava, a igreja era fechada ao cadeado. Quando você abriu a porta daquela pequena igrejinha, a igreja não tinha chão, era chão batido, terra bem pisada, dura, e ali estavam os bancos colocados, uma espécie de altar lá na frente. A igreja, claro, por causa de ser em terra muito suja em vários aspectos, parecia-se uma garagem e quase como que se fosse um curral, lugar para guardar animais. Tinha um pequeno banheiro também completamente sem as devidas condições, muito simples, e eu que fui lá pela primeira vez escandalizei de muitas maneiras, mas que igreja é essa? E ali então o culto começou, os irmãos se juntaram, eu estava responsável de tocar a viola, e ali quando o pessoal começou a louvar a Deus, aquele lugar tão simples se encheu da presença de Deus e a gente sentia-se tocado ali, agraciado pela presença de Jesus. E foi um dia muito marcante na minha vida. Foi neste lugar, nessa igreja tão simples que eu preguei pela primeira vez, e ali eu pude ver pessoas aceitando Jesus, pessoas sendo libertas, curadas, e daquele lugar tão despreparado, sem muitas condições, na verdade não faltava nada para que pessoas pudessem conhecer a Jesus, adorar a Jesus e andar com Jesus. Eles não tinham quase nada, mas não lhes faltava o que era mais importante: Jesus, esse senso relacional de viverem juntos como igreja. Que eu e você tenhamos esse mesmo coração. Sim, a gente ajuda, a gente levanta, a gente tem os nossos templos, a gente tem as nossas instituições, mas nada disso é mais importante do que a presença de Jesus, do que o foco no Mestre, mais importante do que essa dimensão relacional, que é tão vital para nós sermos igreja como de Deus. Que eu e você nos redescobramos como comunidade, andando com gente, andando com os irmãos e irmãs, sofrendo com os outros quando o outro sofre, alegrando-se com os outros quando os outros se alegram, chorando com os que choram, sorrindo com os que sorriem. Que a gente possa ser esse povo de Deus que, ainda que a gente não possa ir nos nossos templos, ainda que a gente não tenha as melhores das instalações, ainda assim a gente tenha tudo o que nos é necessário, porque Jesus vai estar lá conosco e nós estaremos lá para o adorá-lo, para lembrar da sua palavra, para honrá-lo e para vivermos essa jornada como povo de Deus, não importa aonde, o lugar ou as condições, porque a gente tem o que a gente precisa, que é o Mestre. Que por Ele, que por meio dEle e para Ele sejam todas as coisas, como diz Romanos
1136. Que Deus abençoe e que eu e você possamos avançar para essa nova vida e forma de comunidade, onde a gente tem ali o centro e o essencial, e o demais a gente lida, conversa e espera no Senhor. Que Deus abençoe. Um grande abraço.